Tá bom, tá bom. Então vamos lá. Vamos começar. Sempre bom, então, dar uma revisada. Então, a paraxá... como eu tô vendo que tem pessoas novas aqui, é até bom a gente reiniciar para eu explicar para vocês. Então, toda semana, eu sou responsável na Beit por trazer o Midrash. O Midrash é o estudo da Torá, oral. Então, você tem a Torá escrita, que é a Torá que a gente tem nos livros, e você tem a Torá oral, que foi transmitida oralmente e logo depois ela foi escrita pelos sábios, né? Então, na Torá oral, ela é transmitida algumas lacunas que a Torá deixa. Então, essa semana, e assim como a Torá, né, toda semana a gente tem uma paraxá, o Midrash também tem uma paraxá toda semana. Então, a paraxá dessa semana é a paraxá Cora. E a paraxá começa falando justamente de Cora, né, que era o primo de Moisés. E o Cora, o Midrash começa a falar que ele era extremamente inteligente, ele é um homem estudado, inteligente e muito sábio. Ele pertencia à família de Kehat, né, que é a parte mais nobre, vamos falar assim, que tinha, não mais nobre, né, mas que tinha uma responsabilidade maior dentre os levitas. E como eu falei, né, ele era muito inteligente, muito estudado e muito sábio, né? E ele estava num nível tão alto, né, que o Midrash fala que ele conseguiu ver, profetizar, ver o futuro, né, e que seus descendentes seriam profetas, né? Então, por exemplo, o profeta Samuel, como o Midrash fala, é descendente de Cora. E Cora fica muito feliz, né, fica muito entusiasmado, porque, poxa, se os meus descendentes serão profetas, então eu também sou um grande sábio, né? Ele começou a imaginar. Porém, Cora, ele tinha um amor muito grande pelo dinheiro, né? Pelos bens físicos, né? Então, por exemplo, Cora, ele era o tesoureiro do faraó. Então, Cora era responsável com a conta. E quando o povo de Israel levou o ouro consigo, então ele conseguiu trazer um grande carregamento de ouro, porém Hashem o castigou, né? Justamente por conta da sua ganância. Ele trouxe uma quantidade excessiva de ouro, que ele não precisava daquilo, né? Era muito absurdo. O Midrash fala que eram muitos e muitos jumentos, né, que ele colocava o ouro em baús e os jumentos carregavam, então eram vários jumentos carregando baús de ouro dele. E ele perdeu esse ouro por conta que o Criador decretou esse castigo sobre ele, né? E ele agia ao contrário da sua tribo, porque a tribo dos levitas, eles nunca tiveram apreço muito grande pelo dinheiro. Eles sempre foram, quando a gente observa todas as tribos, a tribo de Levi sempre foi a tribo assim mais humilde de todas. Nunca fez muita questão por riqueza, né? E não é à toa que eles são ligados, tiveram o mérito de ser ligados ao sacerdócio por conta disso, de não se ligarem tanto aos bens materiais, sim, mas aos assuntos da influência de Cora, ser uma pessoa extremamente arrogante, era por conta da sua esposa. Então a esposa de Cora, ela inflamava muito o seu ego, né? Então toda vez ela estava sempre falando, sempre relembrando que ele teria descendentes que seriam ego de Cora, né? E inicialmente, né, no deserto, Cora, ele vivia em harmonia, né, com o povo. Porém, quando Hashem, né, quando o Criador começou a denominar os cargos, né, porque lembrando que quem denominava os cargos era Hashem, então, quando Moisés, né, através das ordens de Hashem, começou a denominar os cargos, Cora começou a se sentir injustiçado, porque ele não recebeu nenhum cargo de extrema importância. Então, por exemplo, quem era o sumo sacerdote? O sumo sacerdote era Arão. E quem estava abaixo de Arão, sendo sacerdotes também, eram justamente os seus filhos. E assim por diante. E vários outros cargos o Midrash relata
que foram nomeados também, alguns para a tribo de Judá, e Cora ficou extremamente chateado e injustiçado, porque ele pensava que ele teria que receber aqueles cargos, né? E por conta dessa arrogância e desse ego que Cora tinha, né, o Midrash fala que ele desceu de nível. Então ele perdeu a sua sabedoria por conta da sua arrogância, né? Então ele desceu de nível e começou a ser uma pessoa mais mesquinha, uma pessoa mais egocêntrica, né? E o Midrash fala que a partir desse momento ele começou a tramar pelas costas de Moisés. Só que tinha um problema, Moisés era muito amado pelo povo. Então o povo amava muito Moisés. Então, como o povo amava muito Moisés, Cora tinha medo de fazer uma rebelião contra Moisés. Porém, depois dos acontecimentos que a gente viu na paraxá passada, né, como a gente viu, aconteceu por conta dos espiões, né, o povo de Israel foi condenado a ficar 40 anos no deserto, e antes disso teve o pecado da carne, né, que eles desejaram comer carne, sendo que eles tinham mano, falaram mal do mano. Assuntos das duas paraxás passadas. Né? Então aconteceu alguns decretos negativos que o Criador soltou sobre o povo de Israel. Então, de certa forma, naquele momento, a liderança de Moisés estava um pouco abalada. Então o povo não estava olhando Moisés naquele exato momento por conta das próprias ações do povo, né, que eles tinham feito. Então, de certa forma, a liderança de Moisés estava um pouco abalada. E daí, Cora aproveitou esse momento, né, que a liderança de Moisés, já o povo já não estava mais como inicialmente amando tanto assim Moisés. Então ele começa a se infiltrar nas tribos e começar a conversar com os líderes das tribos, né? Então o Midrash fala que para cada líder ele tinha, como ele era extremamente inteligente, o Midrash fala que ele articulava muito bem, Cora era muito, muito inteligente. Então ele começa primeiro falando com a tribo de Ruben, a tribo de Reuven. Então ele fala que, por exemplo, com a tribo de Reuven ele começa a falar, bom, poxa, vocês são os primogênitos, né? Vocês descendem do primogênito de Jacó. Então por que vocês não podem fazer sacrifício? Porque o mérito, né, de acordo com a Torá, é para o filho mais velho, né? E vocês descendem do filho mais velho de Jacó. Por que vocês não podem fazer sacrifício? Né? Lembrando que quem fazia sacrifícios era somente a tribo de Levi. E não só isso, né? Outra tribo também que ele utilizava alguns argumentos era justamente a tribo de Judá também, de Yehudá. Né? Então ele falava várias vezes, e Jacó elogiou a tribo de Judá como corajosos, como a parte do exército eles sempre seguiam em frente, né, aos outros. Por que vocês não merecem o mérito de também poderem fazer sacrifícios? Porque só a tribo dos levitas podem fazer sacrifício, né? Então Cora, vendo que os líderes começaram a dar ouvido para eles, ele fez uma grande festa, né? Então reuniu os principais líderes e tentou convencê-los, né, de trazer para o seu lado, né? Que justamente ele falava, né, que, por exemplo, todos os cargos que Moisés dava para o povo não foram dados por Hashem, foram dados por Moisés. E ele utilizava o exemplo, né? Falava, por exemplo, seu irmão, o irmão de Moisés, Arão, bom, ele é o sumo sacerdote. Os sobrinhos de Moisés estão logo abaixo do sumo sacerdote. Então, não só isso, agora me fugiu a memória, mas o cunhado de Moisés também, que era da tribo de Judá, ele tinha uma responsabilidade grande também na tribo. Então ele começa a falar que justamente esses cargos só foram dados por Moisés porque todos esses cargos eram voltados para a sua família. Então ele está, de certa forma, falando que Moisés fazia o nepotismo. Todos os cargos grandes aí eram oferecidos para a família de Moisés. Esquecendo que quem ordenou, na verdade, todos os cargos não foi Moisés, foi o Criador. Então ele fala que Moisés estava mentindo. Então ele reúne um grupo, tendo em vista que depois dessa grande festa que ele deu, ele conseguiu reunir 250
simpatizantes aí, ele tinha muito pouco no início, então ele com esses simpatizantes decide então chamar Moisés, né? Falar com Moisés na frente de todos, né? Justamente para ele ganhar ainda mais adeptos, né? Da sua teoria aí que Moisés realizava então o nepotismo com os cargos que a Hashem dava. Então, ele começa a falar com Moisés, começa a argumentar, e o Midrash fala, como ele era extremamente inteligente, né, ele articulava muito bem. Então as pessoas davam ouvido pro Cora com muita facilidade, né, justamente porque ele era muito bom com as palavras, ele sabia falar muito bem, articulava muito bem suas palavras. Então o Cora ele consegue atrair a atenção do povo. E começa a falar que Moisés, na verdade, não tinha nenhum dom divino de ficar escutando o Criador. E não só isso, ele começa a falar mal também das mitzvot que o Criador mandou realizar. Ele começa a falar do tzitzit, por exemplo. Ele fala, bom, por que nós temos que ter um tzitzit no canto das nossas vestes? Por que tem que ter um fio azul celeste? Por que os sacerdotes têm que raspar as suas cabeças? Tudo isso não faz sentido. E começa a falar que as mitzvot que estavam na Torá eram, na verdade, invenções de Moisés para poder controlar o povo. Por exemplo, ele também fala mal da mitzvah que você não pode colocar um boi e um jumento para poder arar a terra, porque os animais, um pode se sentir inferior ao outro, né? Ou somente um animal pode trabalhar na terra. Pode haver intervalos, né? Mas na hora do trabalho só pode ter um animal. Né? Então ele começa a falar dessas leis, falando que nenhuma delas tinha sentido, e o povo começa a escutar que ele era escravo nesse debate, porém Moisés quebrar o seu argumento. Então ele começa, logo depois de falar das mitzvot, ele fala que Moisés entregou todos os cargos, começa a falar que somente a família de Moisés e os que estão próximos a ele se deram bem, e aí Moisés vai e rebate Cora, falando que Nadab e Abihu morreram, que eram também sobrinhos de Moisés. Né? Bom, eles foram escolhidos para trabalharem no alto cargo do templo, porém, do tabernáculo, porém eles foram mortos, eles morreram, né? Como a gente viu nas parashuts passadas. Né? Então, Cora fica sem ação com esse argumento de Moisés. Ele fala, então Moisés fala, né, que na verdade, então seus sobrinhos morreram e seu irmão nem pôde comparecer ao enterro, porque o sumo sacerdote não pode abandonar de jeito nenhum o serviço. O sumo sacerdote tem que estar lá independente do que aconteça. Ele tem que estar no templo todos os dias. E nem no enterro dos filhos ele pôde comparecer. Então, de certa forma, ele abala também Cora, né, com seus argumentos de Moisés. E daí Moisés fala o seguinte, então, já que você está falando que eu não sou capaz, que eu não é a Hashem que deu as ordens, vamos fazer um teste. Então quero que vocês tragam incenso e que vocês tentem acender esse incenso dentro do templo. E daí Cora e os outros falam que vão tentar acender, e Moisés pede um dia. Não, então isso não vai ser feito no dia de hoje, eu quero que a gente faça isso no dia de amanhã. E o Midrash fala que Moisés dá mais um dia para ver se o povo desistia dessa ideia. Porque ele fica extremamente chateado quando o povo começa a duvidar dele. Logo ele, né, Moisés, que tirou todos do Egito, que realizou as pragas do Egito, que abriu o Mar Vermelho, todos esses acontecimentos, que pediu o manna, que conseguiu trazer água para o povo no meio do deserto, as nuvens da glória, todos esses acontecimentos aconteceram de certa forma por conta de Moisés e da conexão dele com o Criador. E Moisés começa a ficar triste, né, porque o povo começa a duvidar dele, começa a achar que Moisés está querendo então se dar bem, né, no meio de toda a tribo de Israel. E daí ele fala, e ao mesmo tempo que Moisés propõe esse desafio ao Cora e aos seus seguidores, né, Moisés reza para que os inocentes não sejam atacados. Né? O Midrash também fala que Moisés não queria nem que Cora fosse morto. Né? Então, Moisés fala com o Criador, eles não estão atacando a Torá, eles estão atacando somente a mim.
Então não os ataque, não os destrua, né? E o Criador começa a falar que não. Na verdade, Cora está indo contra a Torá, porque todas as leis que Moisés anotou na Torá foram ditas pelo Criador. Então, na verdade, Cora estava dizendo ali que a Torá, que é o próprio Criador, é uma infantilidade, ou é uma besteira, ou é algo que não valia a pena. E o Criador fala que Cora e seus seguidores teriam que ser punidos, porque senão eles poderiam afetar toda a tribo de Israel. Então, fazendo aí uma maledicência pelo Lashon Hará, né, sobre a Torá, eles poderiam acabar influenciando mais pessoas e atrapalhando a elevação espiritual de mais pessoas ali da tribo de Israel. Então, Hashem falou que eles teriam que ser castigados por isso. E daí, só deixa eu ver aqui para não perder. Tá. E aí o Criador falou o seguinte para Moisés: fala para eles irem acenderem os seus incensos, porém mande todas as pessoas se afastarem. Somente irão seguir Cora os seus seguidores. E daí Cora chega, né, com seus seguidores, com incensos para poderem acender no tabernáculo, né? Então eles chegam lá no Mishkan, né, e eles começam a fazer uma fila, né, desses 250 seguidores. E daí eles começam a duvidar, né? Começam a falar que eles não vão morrer, E daí um membro da tribo de Levi fala o seguinte: bom, Moisés, você tem que pedir, já que o Criador vai castigá-los, você tem que pedir de uma forma que não fique dúvida para o povo de Israel que você é o nosso profeta, que você tem essa conexão toda com o Criador. Se Cora e seus seguidores morrerem de doença, isso não vai ficar muito claro. Então, Moshe reza para o Criador para que o castigo que seja feito com eles, com Cora e seus seguidores, seja algo que jamais foi visto, justamente para ficar comprovado que realmente o Criador conversava com Moisés. E dito e feito. Quando eles se aproximam, né, para acender o incenso, né, lembrando que eles não poderiam fazer sacrifício, então eles vão em direção ao templo para poder fazer o sacrifício. E quando eles vão chegar próximos à tenda, né, o Midrash fala que veio uma grande chama, né, dos céus e queimou todos eles. E não só isso, né, para poder provar que foi o Criador que fez isso, o Midrash fala que não só eles foram incendiados por essa chama que a chama mandou, mas abriu também uma fenda no chão e todos eles foram mortos, então foram soterrados por essa fenda que se fechou logo após. Né? Ao mesmo tempo que eles foram queimados, uma fenda se abriu, eles caíram dentro da fenda e logo após a fenda se fechou. Justamente para não restar dúvidas que foi o Criador que tinha realizado aquele feito sobre Cora e os seus seguidores. Bom, e finalizando a paraxá, o Midrash fala que algumas pessoas sobreviveram, né, dentre eles, normalmente, né, dos 250 seguidores, as suas famílias também morreram porque eles estavam juntos tramando contra Moshe, então eles também foram queimados e levados direto para o Guerrinom. Porém, o Midrash fala que os filhos de Cora, eles não morreram, não tiveram o mesmo destino que o pai, né? Porque fala que os filhos de Cora eram extremamente sábios. Porém, os filhos de Cora não sabiam o que fazer. Porque ou eles honravam o seu pai e sua mãe, ou eles iam contra Moisés, que era o líder da sua geração. Né? Então eles ficaram meio que em dúvida. Então eles não sabiam o que fazer. Então eles não sabiam ou se eles ficavam do lado dos pais, que é o mandamento da Torá, ou se eles ficavam do lado dos sábios, que também é o mandamento da Torá. Então os filhos de Cora ficaram nessa dúvida. Então por conta disso, Midrash fala que eles foram poupados, né? Porque eles eram boas pessoas. Né? Eles não concordavam com o que o pai e a mãe estavam fazendo, porém, eles não queriam também desrespeitar os seus pais. Né?
O Midrash também fala que eles foram responsáveis por alguns salmos, né? Alguns terrins foram escritos pelos filhos de Cora, né? E com isso, né? Então, dessa forma, eu finalizo essa paraxá. Então, a paraxá termina falando justamente da sobrevivência, né? Dos filhos de Cora. E, por último, agora eu vou trazer a minha conclusão, né? Eu sempre trago uma visão sobre o Midrash que eu li, né? Que eu acho que é importante a gente ler a Torá, mas a gente trazer a Torá para os nossos dias atuais e a gente extrair alguma aprendizagem para os nossos dias atuais também. É super importante. A Torá, ela abrange todo o tempo. A Torá, ao mesmo tempo que aconteceu no passado, ela acontece no presente e vai acontecer no futuro também. Então, a aprendizagem, a conclusão que eu tive com essa paraxá de Cora, as análises que eu fiz foram justamente sobre o Cora. Né? A primeira análise que eu fiz foi justamente aquilo, né? Que Cora, ele desejou mais do que o Criador havia dado para ele. Então, Cora era um homem extremamente rico, Cora extremamente inteligente, o Cora, ele era responsável por carregar a arca, né? Porque ele era descendente de Kehat, então essa parte dos levitas eram responsáveis por carregar a arca. Então ele tinha um mérito muito grande. Porém, Cora não havia se saciado o seu desejo, a sua ganância com que o Criador havia lhe dado. Né? Então ele decidiu desejar mais e mais e mais do que o Criador havia te dado. Então, uma das coisas que eu aprendi com essa paraxá é justamente a gente... Óbvio que nós temos que correr atrás do melhor, mas a gente tem que estar sempre satisfeito com quem com tudo que o Criador nos oferece. Porque o Criador só oferece para nós o que nós merecemos, o que nós temos que ter. Então, o Cora, ele tinha uma ganância em excesso, então ele tinha uma ganância negativa. Então, essa foi a primeira aprendizagem que eu tive. História que eu já contei, muito legal, né? O Moré já conhece, o Wellington também, que é o seguinte, fala justamente sobre isso, sobre nós desejarmos o que o Criador nos dá. Nós temos que correr atrás do que é melhor para a gente, mas entender também que o Criador nos dá o melhor que nós podemos ter. E a história é o seguinte, fala que certa vez, um pedreiro, né, ele estava lá, minerando na montanha, e ele olhou para o céu e falou assim, poxa, Criador, e estava um sol muito forte, né? Ele falou, Criador, poxa, eu queria ser o sol. O sol é tão bom, sabe por quê? Pô, o sol ele é forte, ele é quente, se não fosse por ele as plantas não sobreviveriam. Então eu queria muito ser o sol. E o Criador vai lá e transforma, então, o pedreiro, né, o mineiro, né, no sol. E vai lá e se torna o sol, ele está iluminando todo mundo, porém aparecem as nuvens. E o mineiro, como em forma de sol, ele nota que os raios solares não ultrapassam as nuvens. Porém, as nuvens, elas conseguem trazer chuva e impedir seus raios solares, né? Então ele fala, poxa, Criador, eu não estou satisfeito com o sol, não. Eu queria ser as nuvens. E o Criador vai e transforma ele nas nuvens. E ele está lá, feliz da vida, chovendo, regando o solo. Porém, ele começa a notar algo diferente. Que agora o vento começa a carregar ele. E ele nota, poxa, caraca, o vento carrega as nuvens e fala, Criador, eu quero ser o vento. Pô, o vento é muito bom, o vento, ao mesmo tempo que ele refresca, ele pode ser agressivo, ele destrói as coisas também, e eu queria me tornar o vento. E o vento carrega as nuvens, né? E o Criador vai e transforma o mineiro no vento. E daí o mineiro está lá como vento, certo dia, ele bate na montanha e não consegue ultrapassar a montanha. E ele fala, poxa, Criador, eu queria ser a montanha. Porque olha só, o vento ele não consegue derrubar a montanha. E a montanha não, a montanha é firme, ela está lá, vários animais moram nela, ela nunca vai sair dali, é uma rocha, ela é dura, nada pode destruir ela, nem o vento, nem a chuva e nem o sol. Eu quero ser a montanha. E o Criador, muito bem, vai lá e transforma o mineiro na montanha. Daí o mineiro está lá como montanha, feliz da vida, até que ele sente uma dor. E, nossa, que dor é essa? Quando ele olha para baixo, tem um mineiro
quebrando a rocha da montanha. E ele fala o seguinte: bom, cara, eu já aprendi a lição, então eu quero voltar a ser mineiro. E o Criador vai lá e transforma ele em mineiro de novo. Então essa história traz justamente o que Korah não teve, né? O que nós temos que aprender com Korah, que é justamente estarmos, óbvio que nós temos que buscar o que é melhor para a gente, mas estarmos satisfeitos com o que o Criador nos dá. E a segunda análise, né, terminando agora que eu falo muito, que eu fiz sobre o Korah é justamente da descida de nível dele. Porque a gente vê muito, né, a gente estuda muito na Kabbalah, subir de nível de consciência. E o Korah, ele era, como o Midrash mesmo fala, ele era uma pessoa muito sábia. Porém, quando ele começa a se tornar uma pessoa ególatra, quando ele começa a se achar muito, né, a pensar que ele tinha que ser isso, ele tinha que ser aquilo, ele cai de nível. Então ele vai para um nível mais baixo. Então nós temos que ter muito cuidado e vigiar a nossa mente, né? Vigiar nossos pensamentos. Como o ditado racídico fala, né? Cuidado com seus pensamentos, pois um dia seus pensamentos podem se cuidado com seus pensamentos, porque um dia seus pensamentos podem se transformar em emoções. Cuidado com as suas emoções, pois depois as suas emoções podem se transformar na fala. Cuidado com a sua fala, porque a sua fala pode se transformar em ações. E cuidado com as suas ações, porque elas moldam o seu destino. Então nós temos que ter cuidado com nossos pensamentos. Algo que infelizmente o Korah não teve durante a sua vida, mas é algo que a gente tem que aprender com ele. Que se nós não vigiarmos o nosso pensamento, nós podemos acabar caindo de nível. Né? Porém, finalizando agora, eu queria trazer a opinião do Rebbe. O Rebbe fala o seguinte: o Rebbe fala que a pessoa só desce de nível para pegar um impulso para ir para um nível superior. Então o Rebbe fala, se você está no nível espiritual, você desceu esse nível, pode ter certeza de uma coisa, você está pegando impulso para ir para um nível mais acima. Então com isso eu fecho a minha conclusão nessa paraxá também.